Quando a gravidez é interrompida, a perda gestacional é algo que traz sofrimento imensurável para a mãe, para a família. Por que ela ocorre? Como viver esse luto e pensar numa nova gestação? Imagina o quanto deve ser difícil. E aí nós convidamos duas profissionais para estarem aqui conosco. Eu vou começar pela psicóloga, a Cíntia Arvelos, e a ginecologista obstetra, Kátia Martins, que estão aqui com a gente para discutir, tomando um café, um assunto delicado, mas se faz necessário a gente falar sobre isso. Se você passou por isso, sua filha, sua neta, né, você conhece alguém? Manda pra gente 99897.000. Vamos começar pelas causas? Quais são as causas da perda gestacional? Porque a gente tem a perda no começo da gravidez e também na reta final, não é, Kátia? Sim. Os principais motivos, principalmente no início da gestação, estão associados a malformações do embrião. Então, as gestações até por volta de 12, 14 semanas, quando elas são perdidas, né, estão associadas a 70% a alguma alteração na divisão embrionária que acaba evoluindo com a perda. E já as perdas de terceiro trimestre, de segundo, terceiro trimestre, que normalmente ocorrem depois de 22 semanas, costumam estar associadas a trombofilias, né, que infelizmente é um diagnóstico difícil. E a mulher passa, às vezes, por situações de 2, 3 abortos, uma perda de um bebê já com uma gravidez avançada, para aí sim ela imaginar que pode ter esse problema e ser investigada com relação a isso. Cardiopatías, né, malformações congênitas também são muito comuns, só que, de certa forma, as cardiopatias elas já são diagnosticadas, né, durante a gestação, e a mulher mais preparada para que isso possa, que talvez isso possa acontecer, né? Temos também diabetes e hipertensão como uma grande causas, né, de óbitos tardios. E aí existem essas causas, como a doutora Kátia está trazendo para a gente, e eu até li uma reportagem dizendo assim, eu imagino, né, a mulher vai, faz o teste junto ali, né, com o seu parceiro, e de repente vê aqueles 2 tracinhos lá, e a gravidez é anunciada. E aí vem a alegria, mas também vem o medo, não é isso? Vem o medo justamente de perder. Sim. Às vezes a gente associa muito ao positivo a emoções positivas. E nem sempre, né? Depende do contexto, se é uma gravidez planejada, se não é. Se tem algum tipo de histórico até de outras perdas, né? Então isso vai interferir no tipo de emoção ali do início. E pode ter essas alterações, além de alterações fisiológicas que interferem no humor, né? Como as hormonais, mas também ao longo da gestação tem fases diferentes. Mas normalmente no início e ali na reta final, próximo do parto, tem muito essa questão do medo de algum tipo de perda, né? E é muito difícil. Quando a mulher já passou por uma perda, quando vem a segunda gestação, o receio é imenso. É enorme, né? E a cabeça dessa mulher, porque vem o sentimento de culpa também. Sim. Porque ela joga a culpa para si, não é? Porque como é um processo interno, né? Inconscientemente ela faz o movimento de associar que a culpa é dela. Né? Que ela fez algo ou não para ter aquela perda, né? Ou alguma negligência, eu errei nisso, eu não podia ter feito aquilo, né? E normalmente, na grande maioria dos casos, não teve nada que fosse voluntário, né? Para ter ocasionado aquela perda, uma queda, algo assim. É realmente algo fisiológico, mas a culpa é muito presente, né? Por isso a rede de apoio é tão importante, né? A rede de apoio nesses momentos, para todo esse processo, e o pré-natal, que pode ser decisivo, assim como a escolha do parto. Sim. 40% dessas mortes fetais, que a gente considera, então, depois de 22 semanas em média, morte fetal. Antes disso, a gente considera como aborto, né? Então, a gente está falando da morte fetal. 40% são preveníveis. Então, com um bom pré-natal, com uma boa assistência, a gente consegue ter um controle maior disso. Agora, esses casos, como a gente está falando de trombofilia não conhecida previamente, um nó de cordão verdadeiro, né, que o bebê subitamente ele para de ter a circulação, né, caso de trombose de cordão, descolamento de placenta, isso infelizmente a gente ainda não consiga. Foge, né? A gente ainda não consegue, não tem, totalmente imprevisível, né? E muita mãe se culpa, fala, nossa, mas por que eu não fiz
de repente uma cesárea antes ou alguma coisa nesse sentido, por que eu não tirei esse bebê antes? E por quê? Porque Nem tudo está não está ao nosso controle. No nosso controle, no nosso alcance, né? E aí quando vem essa perda, que o bebê não vem, né? Todo aquele preparo, aquele cuidado, arrancar um pedaço dessa mãe, Cíntia. Eu sempre brinco que tem nome para quando a gente perde pai e mãe, a gente fica órfão. Tem nome para quando a gente perde o esposo, o cônjuge, viúvo. Mas não tem nome para quando você perde um filho, né? Porque eu acho que é uma dor tão imensurável que eu acho que não tem nome para ela, né? E no processo de maternidade, por mais que a gente romantiza, né, a maternidade, uma bênção, mas não é fácil. Então a gente passa por muita transformação, tanto física quanto emocional, né? Quando a mulher se torna mãe. Só que acaba que é como se a gente tivesse uma recompensa. Então eu passo por tudo isso, mas eu vou ter meu filho nos braços. Eu passo por um parto normal longo, doloroso, mas eu vou ter o bebê, né? Ou estou passando por tal dificuldade, um puerpério, mas o bebê está ali comigo, um sorrisinho ali acaba trazendo esse conforto. Já nas perdas não, né? É como se você vivenciasse todo aquele processo, vivencia o luto ao mesmo tempo e o que a gente chama, né, do ninho vazio, né? Onde o bercinho está vazio e tem que lidar com aquela ausência. Né? E aí eu fico pensando assim, para essa mulher planejar uma outra gravidez. Difícil. Não é? Muito difícil, muito. Tem que ser muito bem investigada, né? Tem que passar por todo um processo de avaliação e de laboratorial, porque acontecer isso mais de uma vez é uma situação que... É uma ferida que se abre ali, não é? Que a gente não pode permitir, né, que isso aconteça. Né? Lógico que, como a gente está falando, nem tudo está ao nosso controle, né? Mas essa mulher, ela precisa ser olhada com carinho, ela precisa ser investigada, né? Você não pode simplesmente deixar, vai, engravida de novo e vamos ver o que acontece, né? E, aliás, esse olhar, tipo... Né? Que claro que as pessoas querem ajudar, né, Cíntia? Mas, assim, às vezes esse tipo de comentário ainda sufoca mais, né? Eu acho que quando a perda é no primeiro trimestre, acaba acontecendo com mais frequência esse tipo de situação. Porque quando já está ali num período gestacional, a barriga, às vezes até nasce, né? Mas a perda ali é muito próxima do parto, as pessoas costumam ter esse cuidado, esse acolhimento, né? Principalmente ali com a mãe. Mas quando é no primeiro trimestre, acontece muito movimento de invalidar a perda, né? Então não considera como se fosse a morte de um filho e mais algo fisiológico. Ah, logo 70 de novo. Não, mas isso acontece, é comum, né? Quando vocês vão ter outro? Então, quando tá ali numa certa idade gestacional, as pessoas parecem que validam que aquilo é um bebê, né? Que é uma vida. Na perda inicial, há muito esse movimento de invalidar, né? E às vezes a própria mãe acaba fazendo isso, né? E não conseguindo elaborar aquele processo de perda. Deixa eu trazer a Ana Márcia do Canaã, que está acompanhando a gente. Ana Márcia, um beijo para você. A filha dela perdeu um bebê com 3 meses de gestação, né? Então, no primeiro trimestre. Ela está mudando, né, de casa e aí pegou algumas caixas. Aí a Ana Márcia quer saber, tem alguma coisa relacionada porque ela pegou peso? Normalmente, o fato de apenas se carregar um peso não faria essa evolução para um aborto. 70% dessas causas, né, de óbito estão associadas a uma má formação embrionária mesmo. E a gente tem outras questões, né? Você tem a situação de, às vezes, não ter uma produção hormonal muito satisfatória. Traumas abdominais, sim, podem estar associados à perda. Então, uma mãe, por exemplo, que tem crianças pequenas, várias crianças, vai pegar, a criança dá um chute na barriga, ou cai, muito comum, né? Às vezes a mulher tem uma queda e pode acabar evoluindo com a perda também. Mas só o fato de se carregar um peso de casa, um peso habitual, não é muito comum, não. É uma conversa, né, um cafezinho, aliás, vou servir o café para as minhas convidadas, a doutora Kátia Martins, a Cíntia Arvelos, e a gente está conversando sobre isso, sobre perdas gestacionais, a escolha do parto que eu quero abordar, né, como é que a gente tem trabalhado isso, porque como a doutora Kátia falou, tem o parto adequado, eu achei isso interessante. Então a gente vai continuar essa conversa, tá?
Hoje nós estamos conversando, tomando um café, para falar sobre a gravidez, quando ela é interrompida, a perda gestacional. É um sofrimento imenso para toda a família, para a mãe, e a gente está falando, né, como lidar com isso, as causas. E muito obrigada a você que já mandou aqui o seu comentário, o seu depoimento, a sua dúvida, para as nossas convidadas, a ginecologista obstetra, a doutora Kátia Martins, e a psicóloga Cíntia Arvelos com a gente aqui. Posso trazer, antes de continuar com as minhas perguntas, deixa eu trazer o depoimento da Larissa, do Jardim Holanda. Em 2004, ela perdeu o filho depois de 2 dias de nascido. A dor é inexplicável, o medo sempre a perseguiu e ela decidiu nunca mais engravidar. Todo mês uma tortura, né? Todo mês uma espera e o medo de engravidar, de abortar, de passar pelo parto tão difícil. Hoje tem uma filha adotiva que me faz muito feliz e sou mais do que a mãe dela. O fato de não ter gerado não altera o meu amor. Queria que vocês comentassem, porque mexeu muito comigo o depoimento da Larissa. É como a gente tem falado, né? A perda, essa perda tardia, você não levar para casa aquele coraçãozinho que estava batendo dentro de você ali por tanto tempo, é muito sofrido, né? E o amor é isso, né? É o amor, ela nunca vai substituir aquele bebê que ela perdeu, tenho certeza, mas ela consegue transformar esse amor e levar isso para outras situações também. E uma escolha difícil, né? Porque ela disse, difícil, nunca mais vou engravidar. Mas você imagina o tamanho da dor, né? Que foi esse processo. É o medo de não repetir o trauma, né? E é o ponto onde o perder, a gente está falando sobre a ausência, o vazio, o luto. Mas ninguém deixa de ser mãe. Né? A partir do positivo, você é mãe, né? E eu acho que é isso que ela sente. Então, ela é mãe de 2, né? Um ausente e a outra por via de adoção, mas é mãe de 2 filhos, né? E amor de mãe é isso, né? Ele não é algo muito prático e objetivo. Ele é fluido, é sentimento e é multiplicador. Né? Eu acho que isso que... Ela falou sobre essa questão, né? A gente sabe de histórias, por exemplo, que tem a morte fetal, né? Ali 8 meses, 7 meses, até mesmo, gente, 9 meses. E aí muitas vezes é o parto que é feito para que o neném possa vir de um, né? Enfim, é difícil, né? E aí, por que tem que ser o parto? Muita gente se pergunta isso, por que tem que tirar o bebê que já morreu induzindo o parto? Não é necessariamente que tem que ser assim. Mas o que acontece é que quando você faz uma cesárea de um feto morto, né, que já não está ali mais, a recuperação dessa cesárea para a mãe, ela costuma ser muito sofrida, né? Você ter o resguardo de um bebê que não está lá com você é muito difícil. Ao passo que quando você passa pelo processo do trabalho de parto, aquelas horas que você fica na indução, que você fica ali na evolução do trabalho de parto mesmo, você acaba, de certa forma, elaborando um pouco mais esse luto, né? Você tem uma despedida, é o tempo de você, não é tão abrupto, é o tempo de você pensar, de você cair a ficha realmente, porque geralmente isso tudo é muito rápido, essa decisão é muito rápida. Já sai ali do consultório com o diagnóstico, já vai internar, e imagina isso tudo, né? Você já vai, faz uma cesárea, já tira o bebê e não tem o tempo de elaborar isso tudo. Com o trabalho de parto, você acaba tendo isso, né? Você consegue fazer esse processo de despedida. Além do que, as cesáreas repetidas, então pensando numa gravidez futura, essa mulher já vai ter uma cicatriz no útero, isso já vai limitar a prole dela, né? Quer dizer, ao invés dela poder ter ali mais 3 cesáreas, por exemplo, talvez ela consiga ter mais 2, uma só. As cesáreas de repetição, elas causam uma subfertilidade, porque pode causar aderência pélvica. Tem o risco da infecção, né, da cicatriz e todas as complicações. Porque a cesárea, ela tem um risco aumentado em 3,5 vezes com relação ao parto normal de complicações. De hemorragia, de hemorragia pós-parto, de complicações de anestesia, a infecção da parede cirúrgica, né? Então tem todo isso, todo né? um processo. E essa elaboração é importante, assim, por mais sofrida que seja, né, Cíntia? Sim. Tem casos, né, que tem o diagnóstico, tem minimamente um tempo ali, né, para processar, para entender, para ver o caminho.
Tem casos que é de urgência, né? Às vezes alguma complicação. E não só para quando o bebê já faleceu, né? Mesmo intrauterino, mas também quando é um diagnóstico que a gente chama de não compatível com a vida, né? Com a sobrevida pós o parto. E o parto normal traz isso. Por quê? É o momento da mulher. Ela está trazendo à vida o filho mesmo, né? Que não seja no cenário que ela imaginava, mas tem todo o movimento do corpo, da mente. É um processo também entre a mãe e o bebê, né? De despedida. Tanto que a gente orienta, né? Até no planejamento do parto, para que os pais decidam como vai ser esse pós, né, da despedida, se eles querem ver, se às vezes querem algum tipo de memória, né, um fio de cabelo, né, se querem, e normalmente a equipe prepara o bebê, porque às vezes tem algum tipo de má formação, né, para justamente, é como se tivesse nome, tivesse imagem da perda. Então, quando você elabora um luto, fala até que aconteceu muito na Covid, onde você não consegue visualizar, é muito mais difícil para elaborar, porque é caixão fechado e tudo, então não tinha como. Assim como nas perdas. Então, quando você tem essa possibilidade, com toda certeza, ele não diminui a dor. Mas em relação ao processo de elaborar aquele ciclo e tudo, e principalmente da mulher, né? Entender todo esse processo, enfim, que aconteceu no próprio corpo. Deixa eu trazer uma amiga nossa que lá em 2020, aos 39 anos, ela teve uma perda gestacional com 34 semanas e o diagnóstico foi insuficiência placentária. E aí eu contei aqui mais ou menos para a doutora Kátia e também para a Cíntia o que foi que ela fez. Ela passou por um procedimento e aí ela queria saber quais são as chances reais hoje de uma nova gestação. Ela tem 44 anos e tem uma filha de 8 anos, então eu queria saber essa parte, quais são as chances, e aí ela está lidando com a idade. Também queria saber disso, Cíntia. É uma situação difícil porque a gente precisa entender qual foi o motivo de ela ter tido essa insuficiência placentária, né, que ela teve na primeira gestação. Na grande maioria das vezes está associada a outras patologias associadas, como a hipertensão, diabetes adicional, e a gente precisaria saber qual foi o motivo que ela teve. A idade, ela piora também essa vascularização da placenta. Então, a gente sabe que a idade materna interfere no desfecho. Infelizmente, né? A gente tem prazo de validade. Esse é um fator que a gente não consegue. Embora hoje a medicina assim, consiga passar por cima, né, de muitos desses problemas, mas com o avançar da idade, os riscos também são maiores, risco de hipertensão, de diabetes, de síndromes fetais, né? Então, é difícil falar exclusivamente, assim, qual seria o caminho, qual que é o motivo, mas teria que ser investigada, inclusive, hormonalmente. E aí vem essa questão da idade que pesa, né? Que para a mulher, né? Essa questão da fertilidade, Cíntia. Eu acho que a questão da idade, ela molda ali, né? O script da mulher. É como se a gente tivesse um prazo para viver tudo. Porque está muito relacionado a isso, né? A fertilidade. Se a gente olha historicamente, a função da mulher era essa. Né? Então é como se a vida dela fosse até ali. E isso traz muitos medos, né? Tanto que eu falo que a gente não acha ruim os 30, é porque é contagem regressiva para os 40, que é onde vem, né? A questão do envelhecimento, da menopausa. Mas é um processo que a gente precisa trabalhar no preparo e até no processo gestacional, dando tudo certo. Por quê? Porque pela idade se torna uma gestação de alto risco. Né? Já é um fator, né, que contribui para algumas malformações, tem a probabilidade maior, né, a questão das perdas, então pode aumentar o medo, a ansiedade ao longo daquele processo, né? Então realmente é importante ter esse acompanhamento pré-gestacional, né, no planejamento, mas também ao longo da gestação, porque às vezes a gente pensa na idade, a gente pensa só na concepção, vamos engravidar, deu certo, é isso, e não, e precisa ter esse acompanhamento, né, para que realmente seja o mais leve possível, né, dentro da realidade daquela mulher. Esse acompanhamento, ele é mensal? Do pré-natal? Isso, do pré-natal. Ele é mensal. A gente divide o pré-natal em 3 trimestres, né? Até por volta ali de 32 semanas, a recomendação é que pelo menos uma vez ao mês você esteja na consulta. Com 32 semanas, esse acompanhamento ele se passa quinzenal e no finalzinho da gestação, a partir de 36, semanal. Então, muita gente fala, mas precisa, realmente tem que ir? Tem, gente, é lá que a gente vai verificar a pressão arterial, que é a chance de subir
principalmente é no final, que a gente vai ver o ganho de peso do bebê, medir a altura uterina, identificar se pode estar tendo alguma perda, se o bebê está tendo alguma restrição de crescimento. Então, semanalmente, a gente vai tendo essa troca com a gestante. Que é importante. É importantíssimo. Né? E aí, a gente, né, diante de tudo isso que está acontecendo, hoje nós tivemos uma notícia, até depois quero abordar com elas, né, essa questão do planejar os filhos, essa questão da mulher estar no mercado de trabalho, né, adiando esta gravidez, este momento. E aí a gente teve a seguinte situação. Uberlândia atingiu o nível mais baixo da história em relação a nascimento de crianças. A Tatiana Ribeiro vem com a gente agora ao vivo, trazendo os detalhes. Oi, Tati, boa tarde para você. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, essa diminuição é registrada, Mônica, a cada ano. Por exemplo, o número, né, de nascimentos segue em queda no Brasil, em Minas Gerais e, como você falou aí no estúdio, em Uberlândia. Para a gente ter uma ideia, aqui em Uberlândia, em 2023 foram 8.594 registros de nascimento. Em 2024, foram 8.341, uma queda de 253 e muito abaixo dos 10.056 nascimentos registrados lá em 2018. Então, lá desde 2018, há 6 anos, essa queda chega no total de 17%. A queda na taxa de natalidade aqui em Uberlândia e também no Brasil, ela reflete as transformações sociais, culturais e econômicas, né? E alguns dos fatores, né, são muito importantes aí na hora dessa decisão. Por exemplo, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, a busca de qualificação profissional, né? O foco na carreira, né? As mulheres agora estão focando muito na carreira também, acesso mais amplo aos métodos contraceptivos e também o planejamento familiar, alta no custo de vida também, né? Ela torna essa decisão de ter filhos um pouco mais desafiadora. Essa matéria, com todos os dados, né, com todas as informações, você que está nos assistindo pode conferir ela completinha lá no nosso site paranaibamais.com.br. Acesse lá e veja. Mônica? Muito obrigada, Tatiana Ribeiro, então trazendo esta informação pra gente. Eu vou fazer uma pausa. Posso fazer uma pausa aqui, Rodrigo, com as minhas convidadas, né, que estão tomando aqui um cafezinho? Já já eu volto trazendo isso e você vai se impressionar com o número de cesáreas que é realizada não só aqui no país, né, mas em Uberlândia também, com a Kátia e a Cíntia Arvelos, nossas convidadas de hoje, tá? E, aliás, eu quero agradecer também a todas as mulheres que estão participando aqui e trazendo depoimentos fortíssimos para as nossas convidadas, a Cíntia Arvelos, que é psicóloga, e a Kátia Martins, que é ginecologista. Aí uma delas escreveu assim, que perdeu o bebê com 28 semanas. Isso faz pouco tempo. Não tenho medo, olha que interessante, ela não tem medo de gerar novamente, mas ela tem medo de passar por outra perda. O que você podia dizer para ela? Normalmente, até datas estão muito relacionadas, né? Então, a gente vê, por exemplo, ela que foi a perda com 28 semanas, o início ali é tranquilo, mas quando se aproxima daquela mesma idade gestacional que teve a outra perda, costuma ter gatilhos, ansiedades, medos, né? É diferente quando a perda é mais no início, né? Vai ter outras questões. Mas eu sempre falo que a gente precisa elaborar primeiro a perda e depois pensar numa nova gestação. Entendendo que a gente precisa, o processo de elaboração desse luto é tirar o foco na perda, na dor que existe, sempre vai existir, né, no vazio, mas olhar para aquele filho com a vida que ele teve, com o tempo de vida que ele teve, legal, né? Porque aí você associa o filho à vida. A vida. Então a gente não tem que ter medo da vida. O problema é quando a gente associa a perda. E nesse segundo processo é entender isso. Cada processo é individual. Porque às vezes é o medo da reincidência. E às vezes não está relacionado a isso, né? Não é uma predisposição. Então, que cada vida é única, cada filho teve a sua história, um filho teve 28 semanas, outro filho vai ter outro tempo, né? Novas oportunidades dela viver de novo, né? E claro, né? Vai vir medo, vai vir ansiedade, isso é natural, todas as emoções são naturais, né? A gente precisa lidar com que elas venham para não atrapalhar o processo.
Mas não tem como você falar para uma mãe que perdeu um filho que ela não vai ter medo de um novo processo, ou que ela não vai ter tristeza, raiva, enfim, sobre tudo o que aconteceu. A gente precisa lidar com essas emoções. Né? Ressignificador, é isso que você falou, trazer, teve vida, né? Teve vida. Agora, você estava me contando, Kátia, que né, você e a Cíntia, sobre essa questão do parto adequado, que tem sido muito trabalhado até para evitar complicações, para evitar perda. O que é o parto adequado? Que projeto é esse? O projeto Parto Adequado é um projeto que surgiu por volta de 2015, numa associação da ANS com o Hospital Albert Einstein, o IHI e com o apoio do Ministério da Saúde. Nesse projeto, a ideia é você ter informação a respeito da via de parto, informações baseadas em evidência, né? É o estudo do parto, é entender que não é apenas o parto normal, não é a mãe sair, não é o parto, a mulher sair viva, o bebê bem, não é só isso. É a mulher ter segurança, ela ter saúde e principalmente a gente conseguir mudar e ressignificar o parto para aquela família. Então, é ter satisfação com o processo. Né? E isso, quando a gente pensa nesse sentido, passa por várias instâncias, passa por capacitar o profissional, passa por mudar essa visão que a gente tem do parto normal, de que é uma coisa sofrida, que é difícil, que a maioria das mulheres escolhe uma cesárea pelo histórico, pelo medo, pelo histórico. Minha amiga, minha vizinha teve um parto complicado, a minha avó, pelo histórico familiar. Então, geralmente, e pela praticidade, né? A cesárea, você vai lá naquele horário marcado, você arruma o cabelo, você chama fotógrafo e está tudo certo. E no parto você não tem essa previsibilidade, então você perde o controle. E a maternidade é isso, né? É sobre isso, você perde o controle. Então, o projeto Parto Adequado, ele é um projeto muito associado a conhecimento, a medicina baseada em evidência. E o que as evidências mostram é isso, é que o parto natural, ele é muito mais seguro do que uma cesárea, por menos que pareça. Hoje, para você ter uma ideia, a recomendação mundial de taxa de parto vaginal deveria ser entre 85% e 90% de parto vaginal. No Brasil, a gente tem 58% de cesárea, ou seja, menos de 40% de taxa de parto vaginal. E em Uberlândia, a gente tem 70% de cesáreas, 30% de parto vaginal. A gente está colocando essas mulheres em risco. A cesárea, ela tem um risco aumentado para a mãe e para o bebê, né? Quando você conta em cirurgias repetitivas, então 2, 3 cesáreas, você tem um risco de uma placenta creta, que isso é quase um risco de morte para a mulher. Isso há uns anos atrás era 1 em 400, em 4.000 e tantos partos. Hoje é 1 em 258. Você tem, em cada 258 mulheres que já tiveram uma cesárea, uma vai ter uma placenta creta, com um risco real de morte. A placenta, ela gruda na cicatriz da cesárea anterior. Tá. E aí, hora que abre, a mulher sangra, porque aquilo é muito vascularizado, ela sangra horrores. É um sangramento muito difícil de controle. Entendeu? A mulher pode perder o útero, né? Olha o risco. É o risco. Né? E aí precisa de um trabalho né? Esse trabalho que você faz, né, Cíntia, justamente para trazer esse conhecimento junto com o ginecologista, né? De como é o parto, do processo, da escolha dela, não é? Eu falo que a mulher tem direito de escolha sobre o próprio corpo. Então tá tudo bem ela escolher cesárea. Sim. Porque a gente também não pode ir para o caminho contrário de falar, nossa, mas que absurdo a cesárea e tudo. Mas que ela tenha conhecimento sobre ambos. O que significa ambos, qual é o processo de ambos. Eu sempre falo, parto normal não é aquela banheira com rosas e o neném nascendo, mas não é uma sessão de tortura. A cesárea não é um parto, é uma cirurgia. Inclusive, tem estudos hoje da via de parto interfere no psicológico da criança. Porque imagina, o bebezinho está lá no útero, quando é o parto normal, é como se ele tivesse um sinal que é a hora de nascer. E vai respeitando o corpo dos dois. Na cesárea, não. É simplesmente, num dia, no horário marcado que não é do bebê, simplesmente tira ele de lá. Então, é um processo abrupto. E a gente traz marcas desde a vida intrauterina, né? Então, que dirá do parto.
Então, isso é importante para a mulher, na elaboração dela, no processo da maternidade, do próprio corpo, mas também para o bebê, a forma que ele nasceu. E a gente vê que hoje a grande maioria de pessoas que optam pela cesárea vem de relatos, né, de problemas ali no parto, mas que normalmente está relacionado à violência obstétrica e não necessariamente ao parto normal, e desinformação, né? Porque a gente tem culturalmente o quê? De dar validade ali para o médico, ele tem essa credibilidade, mas a gente como mulher que vai passar por aquele processo, a gente precisa ter a nossa autonomia, saber o que vai acontecer com o seu corpo. Muita né? conversa, e muitas vezes as mulheres ficam com medo de perguntar, né? Ficam, Qualquer decisão que a mulher tome, ela é aceitável. Mas desde que ela tenha esse conhecimento, que ela tenha essas informações que a gente está trazendo, né? Que o parto vaginal vai melhorar a microbiota do bebê, esse bebê vai ter menos risco de diabetes, de obesidade no futuro, né? Na neuroplasticidade, isso tudo interfere. Será que essa mulher que opta por uma cesárea eletiva, e ainda tem isso, né? A grande maioria das cesáreas no Brasil são realizadas antes do termo, antes de 39 semanas. Que aumenta ainda mais todo o risco, do bebê, né? É uma conversa importante que a gente teve aqui agora com essas duas profissionais sensacionais, né, que trouxeram pra gente esta visão, e claro que você sempre vai trazer aí o que tem sido feito. Essa informação é a nossa prioridade também. Eu preciso muito agradecer a disponibilidade de vocês e tudo que vocês trouxeram pra gente hoje, tá? Então, Kátia, muito obrigada. A doutora Kátia Martins, ginecologista, e a Cíntia Arvelos, que é psicóloga, e a gente vai falar da Semana Mundial de Respeito ao Nascimento. Tá bom? Então, porque tem evento gratuito para você poder participar, ou você vai trazer, mas muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo.